Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura na taça da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Como vimos da vez passada, a besta aqui mencionada é o papado, Roma, o trono de Satanás. Também é chamada de Babilônia mãe. Ela caiu do favor de Deus. As suas filhas, igualmente prostitutas, também caíram, e por isso diz duas vezes: caiu, caiu. Uma para a mãe, que caiu antes da Idade Média, e outra para a filha ou as filhas, que perderam o favor de Deus de maneira mais formal e notável em 1844, quando expulsou e perseguiu os que se alegravam pela notícia da vinda de Yeshua, que estava próxima. Eles pensavam que o santuário que seria purificado com fogo seria esta terra, como era uma visão popular da época. Mas mais tarde eles entenderam que não, que no céu há um santuário e que seria purificado dos pecados ali, conforme o dia da expiação. As festas judaicas da primavera, Páscoa e Primícias e Pentecoste também se cumpriram na primeira vinda de Yeshua. A Páscoa com a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus. Antes de morrer, ele instituiu a cerimônia de comer pão sem fermento e vinho sem álcool. As primícias foram cumpridas na ressurreição de Yeshua, e junto com ele ressuscitaram fiéis, aparecendo a muitos em Jerusalém, e foram ao céu após 40 dias, junto com Yeshua. O Pentecoste, ou Festa da Semana, se cumpriu 50 dias depois da ressurreição de Jesus, e se cumpriu com o Espírito Santo vindo, descendo como chamas de fogo sobre os discípulos. E então aconteceu uma grande colheita de pessoas se convertendo ao cristianismo, aceitando Yeshua como o Mashiach. Mas as festas do outono estão associadas ao fim do mundo, no fim do verão, depois do verão, digamos assim, do cristianismo. Esses 2000 anos em que houve escassez de chuva. O livro que eu deixei para você descreve bem o movimento mundial para proclamar a proximidade da volta de Yeshua. Esta proclamação, então, cumpriu a festa das trombetas. E então começou, em 1844, o grande dia da expiação. Os casos de todo justo, desde Abel, estão sendo passados para rever se eles se arrependeram, se está escrito perdão ao lado dos seus pecados, e então, mais tarde, é apagado. Por isso, purificação do santuário celestial. Quando aceitaram a mensagem do profeta Daniel, das 2300 tardes e manhãs, eles ficaram empolgados, esses adventistas, porque aguardavam o advento de Yeshua. Mas depois tiveram uma decepção. Porque o que aconteceu no dia 10 do 7º mês, em 1844, não foi o evento que eles esperavam. A mensagem foi doce na boca e amarga no estômago. Apocalipse 10, verso 8 diz: vai e toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Esse povo adventista foi abençoado com o trabalho de uma profetisa chamada Ellen White. Ela teve muitos sonhos e visões e sempre exaltava a palavra de Deus. Os 2 livros que disponibilizei para você são de sua autoria.
Nós cremos que esses livros são tão inspirados quanto o restante da palavra de Deus. Yeshua disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Isso implica que pode haver verdadeiros profetas. E quanto mais no final dos tempos, quando os perigos estão iminentes, os perigos dos últimos dias e as angústias. Ela e seu marido ajudaram a fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas nos anos posteriores, a maioria já não aceitava suas repreensões e não pautava a sua vida de acordo com as instruções que Deus dava através dela. Eu mesmo também já fui excluído da Igreja Adventista por motivos ideológicos, assim como Ellen foi excluída da Igreja Metodista quando criança. Yeshua bondosamente nos preparou para isso. Ele disse: vão expulsar vocês da sinagoga. Hoje eu não pertenço a qualquer denominação religiosa. Agora, no fim dos tempos, o que vai diferenciar o povo de Deus não é um rótulo, mas sim a descrição que a palavra de Deus diz ali em Apocalipse. Depois de apresentar os que vão se perder e queimar no fogo do inferno, apresenta os fiéis nessa terceira mensagem angélica. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O rumo que o mundo está tomando está cada vez mais em choque com os mandamentos de Deus. E logo vamos ter o dinheiro digital, que vai controlar cada pessoa do mundo. A Bíblia diz que no futuro, quem não faz o que a besta prescreve, não vai poder comprar e vender. O sinal de autoridade de Deus é guardar o sábado. E o sinal de autoridade do inimigo de Deus é a guarda do domingo, o primeiro dia da semana. Os que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem um dia errado do domingo, como se fosse um sábado de repouso, receberão a marca da besta. Quem aceitar esse falso dia de repouso estará com isso recebendo o sinal da besta. Quer concorde com isso, sinal na testa, quer o faça por mera formalidade, para não passar fome, sinal sobre a mão. O selo de Deus é a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo a não ser abalado. Quem guardar o sábado e todos os preceitos de Jeová, que são conhecidos, e tiver esse sinal na sua testa, será protegido no tempo da angústia e na matança de Ezequiel 9. Nenhum mal te sucederá. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor se agradou em dar-vos o reino. Os protestantes ou evangélicos dos Estados Unidos estão exaltando o papado e vão induzir leis que interferem na vida religiosa das pessoas. Isto se chama a imagem da besta, que é uma repetição do que o papado já fez na Idade Média. Quem concordar com essa nova ordem mundial e as leis que regulam a consciência, aceita a imagem da besta. Vai ter castigo terrível, não só nesta vida, mas também no juízo final. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem diluição na taça da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que receber o sinal do seu nome. Se prepare para o tempo de não poder comprar e vender. Ore a Deus, e Ele vai te mostrar passo a passo o que fazer para sair da cidade. Morar no campo e cultivar seu próprio mantimento. Nós também já moramos no campo e estamos cultivando nossa própria comida.
pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. E você gosta de morar no campo, Dani? Gosto! Eu tenho uma égua, Paloma, eu gosto muito de andar, brincar com ela. E o que mais você faz aqui no campo? Agricultura também? Sim, estamos fazendo um jardim, plantando muitas coisas que estão indo bem. Pimentão, couve-flor, que estão bem grandes já. E tomate também. Que bom, Deus seja louvado. Vida no campo é uma bênção. No futuro, o problema de comprar e vender será bem sério. Na festa judaica do Sucote, os filhos de Deus moram em cabanas. Isso representa bem nosso estilo de vida aqui no campo. Não tem tantos confortos e conveniências como na cidade. Uma vez por ano, buscamos humilhar nosso coração perante Deus no dia da expiação e ter a alegria da festa dos tabernáculos. Pelo menos os homens devem viver 7 dias nessa cabana, não só comer uma refeição, como diz a tradição. Todo dia oferecer sacrifícios, não animais, mas espirituais, que é o suave incenso do louvor, de preferência de manhã e no fim da tarde, que era a hora em que se ofereciam sacrifícios. Isso todo ano, com perseverança, pois ali diz, aqui está a paciência dos santos. A seu tempo, o Senhor vai suscitar a Davi para dirigir as 10 tribos dos israelitas, representados por Efraim, até o lugar chamado Arsarete, para guardarem os estatutos e juízos, incluindo a festa dos tabernáculos, pois não vai cair chuva para aqueles que não subirem, diz Zacarias. A festa dos tabernáculos vai encontrar seu cumprimento quando Yeshua vir em glória, agora como Yeshua ben David, filho de Davi. Então vamos ficar 7 dias viajando ao céu e celebrar a colheita do vinho, que são os ímpios, e do azeite, que são os fiéis. Para saber mais sobre esse assunto intrigante, veja o meu livro Nova Luz, que eu estou traduzindo e deixando em seu idioma nesse link aqui. Judá vai se unir com os filhos da dispersão. Efraim não invejará Judá. Seriam esse Judá, quem sabe, os fiéis entre os adventistas, aqueles que não dobraram seu joelho a Baal entre os adventistas, e Efraim, aqueles que o Senhor ressuscitar e trouxer os fiéis vivos também. Nós veremos. Você já tem a sua Bíblia? Já comprou uma ou tem no seu celular? Eu vou aqui enumerar mais alguns mandamentos que descobrimos na Bíblia recentemente e que nem os adventistas guardam, mas que são obrigatórios. Então, esse livro Nova Luz também tem essa relação, especialmente estatutos e juízos que o Senhor nos prescreveu, porque Elias virá e vai restaurar todas as coisas. Isaías 58 fala sobre serás chamado restaurador de brecha. Para provar o que eu digo, sempre vou estar colocando os textos bíblicos, livro, capítulo e verso. Ou texto da profetisa, que seria o nome do livro, a página e o parágrafo. Para encontrar o texto é só ir a essa página e escrever o nome da sigla ali, a abreviação. E então você pode copiar e colar no Google Tradutor para você ler. Ou já pode ler o livro inteiro com o Google Tradutor nessa página. Sobre agricultura. No 7º ano é ano sabático. Nós não vendemos nem estocamos alimento, podemos comer para nossa própria subsistência, isso quando é cultivo de grãos. Já nas árvores frutíferas, nós esperamos 4 anos, 3 anos sem comer, o 4º é oferta, e somente no 5º ano, então, comer dos frutos das árvores. Nós não devemos ter bonecas, nem uma semelhança de algum animal também, porque o mandamento diz, não farás nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não fazer nenhuma coisa que seja semelhante.
Tá? Sobre o estatuto da barba, já fiz no primeiro vídeo um comentário sobre isso. Em Levítico prescreve para não desenhar, deixar somente o bigode, por exemplo. O inimigo está querendo igualar os sexos, tornar a diferença entre homem e mulher cada vez mais difusa, né? Então, os homens que rapam a barba ficam mais parecidos com as mulheres. Já as mulheres, por sua vez, querem ficar mais parecidos com os homens, usando calça, tirando o véu. E também no que a mulher faz. A mulher não deve ensinar na igreja. Não deve fazer o sermão, ou ser uma rabina, ser diretora, ser a pessoa que ensina a igreja. A mulher pode ensinar crianças e outras pessoas o caminho da verdade, mas não ensinar a congregação dos crentes. Somente o homem. Sabe, desde que Eva se afastou do marido e pecou, a consequência é que ela hoje tem que se submeter à vontade do marido. Na igreja ela não deve falar, mas ficar em silêncio. Sobre a ceia do Senhor, nós também escrevemos alguma coisa nesse livro Nova Luz, que a maioria dos cristãos usa pequenos copinhos para servir o suco de uva. Mas Jesus não repartiu, ele só repartiu e quebrou o pão. Mas o cálice, um cálice singular, ele passou para os discípulos. Portanto, nós também fazemos isso. Todos os homens lavam os pés de todos os homens e as mulheres das mulheres. E no final, então, um ósculo santo, ou beijo sagrado, que também é uma instrução bíblica. Nós também observamos o calendário bíblico, hebraico, que é quando se avista a lua nova. Não é quando o aplicativo diz que é 0%, a conjunção dos astros, não. É quando se avista o primeiro crescente depois do pôr do sol. Então, o próximo dia é o primeiro dia do mês. Isso é importante para se cumprir corretamente a festa dos tabernáculos, para saber quando que vai cair o dia 15, né, que é a festa dos tabernáculos, dia 15 do 7º mês. Então, no primeiro dia de cada mês, nós fazemos a ceia do Senhor. Por quê? Em Apocalipse 22 diz que de mês em mês vamos ali comer da árvore da vida na Nova Jerusalém. Isaías 66 fala que de lua nova em lua nova vamos comer, Apocalipse. Portanto, na lua nova nós já comemos a ceia do Senhor que ele nos ordenou. Levítico 15 diz para não tocar nada imundo, especialmente o que nos afeta mais no dia a dia é a mulher quando está em seu período menstrual, não deve ser tocada, evitar tocar, né? E caso haja alguma outra impureza do corpo, como ejaculação noturna ou tocar em um animal morto, então tomar banho e ao pôr do sol se está limpo novamente. Tá? O Senhor é um Deus de ordem e Ele quer que nós observemos essas leis que têm diretamente a ver com a higiene, com a saúde. Em 2 Coríntios diz, não toqueis nada imundo e eu vos receberei, diz o Senhor. E logo em seguida diz, 2 Coríntios 7, verso 1, portanto, abstende-vos de toda contaminação do espírito e da carne. Contaminação da carne, portanto, higiene, algo sanitário. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. São tudo mandamentos para o nosso bem e que é de autoria divina. E nós vamos fazer com prazer, porque não são pesados. Outra coisa, Ellen G. White recomenda os livros apócrifos que foram retirados da Bíblia cristã, faziam parte da Bíblia cristã no começo. Jesus também fez várias alusões, o apóstolo Tiago. E Ellen G. White, portanto, recomenda, a profetisa diz, vi que os apócrifos são livro escondido e que os sábios desses últimos dias devem entendê-lo. Aliás, a maior parte dos assuntos que eu expus no vídeo passado estão nessa página. Cada assunto tem um botão para ver tudo que já postamos sobre isso.
Quando clicar, aí vai aparecer em português, mas você pode ativar o Google Tradutor ou ir direto para o vídeo e ativar as legendas com tradução automática. Se quiser falar comigo, aqui está o meu número telefônico pessoal. Eu também recomendo essa série de vídeos que mostra como o Antigo Testamento apresenta vislumbres de Jesus. Não profecia, mas tipologia, miniaturas. Eu estou concluindo esse vídeo, sabe? Deixe Deus morar em você e operar essa obediência em ti. Isaías diz: a sua justiça é de mim, diz Jeová. Sem o incenso da justiça de Cristo, que são os méritos de Yeshua, a oferta não será aceita. Todo sacrifício será salgado com sal. A fé que Yeshua teve quando aqui na terra pode ser sua. Unidos, enxertados ao verdadeiro pé de oliveira, Yeshua, a sua seiva entra nos ramos e daremos muito fruto. O Espírito Santo torna efetiva essa comunicação. É um Deus em 3 pessoas, unidas para a salvação da humanidade. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja contigo. Amém.